A crucificação de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos momentos mais poderosos e impactantes da história bíblica. Mas você já parou para refletir sobre o que realmente aconteceu naquele dia? O sofrimento físico, a agonia espiritual e, mais importante, o propósito divino por trás de sua morte. Este evento não foi apenas uma execução cruel, mas uma chave para a redenção da humanidade. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente nesse momento transformador, entender o significado espiritual da morte de Jesus e descobrir como sua ressurreição trouxe esperança para todos nós. Fique conosco até o final, pois esta é uma história que você não pode perder. A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais marcantes e dolorosos descritos na Bíblia. Para entendermos a profundidade desse momento, é necessário observar tanto o contexto histórico quanto o sofrimento físico e espiritual que ele suportou. A crucificação, como método de execução, era uma prática comum entre os romanos e reservada para os piores criminosos e escravos. Ela não era apenas uma forma de execução, mas um meio de humilhar publicamente a pessoa condenada, causando dor extrema e morte lenta. No caso de Jesus, ele não foi apenas um condenado, mas alguém falsamente acusado de blasfêmia pelos líderes religiosos judeus que temiam sua crescente influência sobre o povo. Jesus foi levado a julgamento diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, que inicialmente não encontrou motivo para condená-lo à morte. Contudo, pressionado pela multidão e pelos líderes judeus, Pilatos cedeu e autorizou a crucificação. Antes mesmo de ser pregado na cruz, Jesus foi submetido a uma série de torturas que intensificaram seu sofrimento. Ele foi flagelado, um castigo que envolveu chicotadas com tiras de couro reforçadas com pedaços de metal ou osso, projetadas para rasgar a pele e os músculos. Cada golpe deixou marcas profundas, causando dor lancinante e perda significativa de sangue. A flagelação, por si só, já foi suficiente para levar muitos à morte, mas para Jesus foi apenas o início do seu tormento. Após a flagelação, Jesus foi entregue aos soldados romanos, que o humilharam ainda mais. Eles o vestiram com um manto púrpura, uma cor associada à realeza, e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombando da ideia de que ele era o rei dos judeus. Essa coroa não era apenas um adorno simbólico, mas um instrumento de dor, com espinhos longos que perfuravam seu couro cabeludo, intensificando ainda mais seu sofrimento. No caminho do Gólgota, o lugar onde seria crucificado, Jesus foi solicitado a carregar sua própria cruz, ou pelo menos a viga horizontal dela, uma prática comum entre os condenados à crucificação. Essa jornada, conhecida como Via Dolorosa, foi repleta de quedas, já que Jesus foi enfraquecido pela tortura e perda de sangue. Um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado pelos soldados a ajudá-lo a carregar a cruz, dado o estado exausto de Jesus. Quando chegou ao Gólgota, o local da crucificação, Jesus foi pregado à cruz. Os romanos usavam cravos de metal que perfuravam os pulsos e os pés dos condenados. Diferentemente do que muitos imaginam, os cravos não passavam pelas palmas das mãos, já que o peso do corpo rasgaria a carne. Ao invés disso, os pulsos eram o ponto de fixação, causando uma dor excruciante, já que a área está repleta de nervos sensíveis. Jesus foi levantado na cruz, diante de uma multidão que incluía seus inimigos e também alguns de seus seguidores. As Escrituras relatam que, mesmo nesse momento de intensa dor, ele ainda mostrou compaixão, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso revela o caráter de Jesus, que mesmo em meio à extrema dor e humilhação, ainda manifestava graça e amor. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um evento físico de sofrimento intenso, mas carregou um peso espiritual enorme. A cruz, símbolo de condenação e vergonha, se tornaria o maior emblema da redenção. Naquele momento,
Jesus estava carregando os pecados de toda a humanidade sobre si. A dor que ele suportava não era apenas física, ele também estava assumindo a ira de Deus contra o pecado. Essa separação entre o Filho e o Pai foi evidenciada em seu clamor: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Essa frase reflete um sentimento de abandono que nunca havia sido experimentado por Jesus em sua relação eterna com o Pai, mas que foi necessário para que a justiça divina fosse cumprida. Essa primeira parte do processo da crucificação deixa claro que Jesus sofreu um sofrimento profundo, tanto no corpo quanto na alma, algo que nenhuma outra pessoa jamais experimentou. Contudo, esse sacrifício não foi em vão, como veremos ao explorar o significado espiritual de sua morte e a esperança que surgiu com sua ressurreição. O processo de crucificação romana. O processo de crucificação romana era temido e notoriamente brutal. Utilizado como uma forma de execução para os piores criminosos e insurgentes, o objetivo não era apenas a morte, mas a máxima humilhação e tortura. A crucificação era um método de punição pública, projetado para infligir dor excruciante e servir de advertência para outros. No caso de Jesus, esse processo foi ainda mais carregado de injustiça e manipulação. A crucificação de Jesus começou com sua prisão no jardim do Getsêmani, na noite em que foi traído por Judas Iscariotes. A partir daquele momento, Jesus enfrentou uma série de julgamentos ilegais e manipulados. Primeiro, ele foi levado ao Sinédrio, o conselho religioso judaico, onde foi falsamente acusado de blasfêmia por proclamar ser o Filho de Deus. No entanto, o Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte, então Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos, que não encontrou culpa em Jesus, tentou inicialmente libertá-lo, mas foi pressionado pelos líderes religiosos e pela multidão, que gritava pedindo sua crucificação. Mesmo após oferecer a escolha de libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório, a multidão escolheu Barrabás. Cansado e temendo uma revolta, Pilatos lavou as mãos em sinal de que não se responsabilizava pelo destino de Jesus, mas permitiu que ele fosse crucificado. Antes de ser levado ao Gólgota, Jesus passou por uma flagelação severa, uma prática comum antes da crucificação. Usando um chicote chamado flagrum, que tinha tiras de couro reforçadas com pedaços de metal e ossos, os soldados romanos o açoitavam repetidamente. Esse tipo de tortura não só causava dor extrema, mas também dilacerava a pele e os músculos. A flagelação era projetada para debilitar a vítima, tornando a crucificação ainda mais penosa. Após isso, Jesus foi ridicularizado pelos soldados, que o vestiram com um manto púrpura e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, em uma cruel zombaria à sua alegação de ser rei dos judeus. Completamente exausto e ferido, Jesus foi obrigado a carregar a cruz até o lugar da execução. Embora a tradição popular mostre Jesus carregando toda a cruz, é mais provável que ele tenha levado apenas a viga horizontal, que ainda era extremamente pesada. Ao longo do caminho, sua força diminuiu, e Simão de Cirene foi convocado para ajudá-lo a carregar a cruz. Quando chegaram ao Gólgota, o local da crucificação, o ritual final começou. Jesus foi pregado na cruz, com cravos perfurando seus pulsos e pés. O processo de crucificação era planejado para prolongar o sofrimento, já que a vítima precisava se erguer repetidamente para respirar, suportando dores insuportáveis. As pernas dobradas e os cravos nos pés causavam ainda mais agonia a cada movimento. O condenado acabava morrendo por asfixia, choque ou exaustão, em um processo que poderia durar horas ou até dias. A crucificação de Jesus, além de ser um exemplo extremo da crueldade romana, se destacou pela injustiça do processo. Pilatos reconheceu que Jesus não era culpado de crime algum, mas cedeu às pressões políticas. Assim, o Messias, o Filho de Deus,
Foi tratado como o mais vil dos criminosos, submetido ao mais vergonhoso e doloroso dos castigos. Este foi o clímax do processo de humilhação e tortura que Jesus suportou. Não por sua culpa, mas como parte de um plano maior, um plano divino que ele aceitou em obediência para trazer redenção à humanidade. Ele estava, naquele momento, pagando o preço para que cada pessoa pudesse ter acesso à reconciliação com Deus. Essa é a essência do amor divino. Jesus se entregou completamente para que a justiça fosse cumprida e nós pudéssemos ser perdoados. O significado espiritual da morte de Jesus também se estende à nova aliança que foi estabelecida entre Deus e a humanidade. Com sua morte, Jesus cumpriu todas as exigências da lei antiga e instituiu uma nova relação entre Deus e seu povo. Agora, aqueles que creem em Jesus e aceitam seu sacrifício têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de intermediários ou sacrifícios contínuos. O véu do templo, que se rasgou de cima a baixo no momento de sua morte, Mateus 27:51, simboliza essa nova era, onde o acesso à presença de Deus foi aberto para todos que creem. A morte de Jesus também nos ensina sobre a profundidade da misericórdia e do amor de Deus. Ao enviar seu Filho para morrer por nós, Deus demonstrou um amor incondicional, um amor que não se baseia em nossos méritos ou esforços, mas em sua graça. Como Paulo escreveu, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Esse ato de amor supremo nos convida a responder com gratidão, obediência e fé. Portanto, o significado espiritual da morte de Jesus vai muito além da crucificação em si. É o ponto central da história da salvação, onde a justiça de Deus encontrou a sua misericórdia, e a morte deu lugar à vida. Na cruz, Jesus venceu o pecado, e por meio de sua morte, temos a oportunidade de encontrar perdão, reconciliação e uma nova vida em Deus. Esse é o coração da mensagem cristã, e é por isso que a cruz continua sendo o símbolo mais poderoso de fé, esperança e redenção. A esperança da ressurreição. A morte de Jesus foi, sem dúvida, um momento de profundo sofrimento e aparente derrota, mas o verdadeiro poder desse evento se revela naquilo que veio depois: a ressurreição. A esperança da ressurreição não apenas transformou o sentido da crucificação, mas também deu um novo significado à vida e à fé cristã. Esse é o ponto central da mensagem cristã. Jesus não permaneceu na tumba. 3 dias após sua morte, ele ressuscitou, provando sua vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Quando Jesus morreu, seus seguidores estavam desolados. Para eles, parecia que tudo havia acabado. Aquele que eles acreditavam ser o Messias havia sido crucificado como um criminoso comum, e seus sonhos de libertação e restauração de Israel haviam sido destruídos. O desespero tomou conta de seus corações, pois eles ainda não compreendiam completamente o plano divino que estava em curso. No entanto, no 3º dia, ao amanhecer do domingo, algo extraordinário aconteceu. O túmulo estava vazio e Jesus havia ressuscitado. Essa ressurreição não foi apenas uma surpresa para os discípulos, ela marcou o início de uma nova era. Quando Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, elas foram recebidas por um anjo que lhes disse: "Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito." Mateus 28:6. A alegria e o espanto dessas mulheres, que se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição, ecoaram por toda a comunidade dos discípulos, e o impacto dessa revelação foi tremendo. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado. Foi a confirmação de tudo o que ele havia ensinado e prometido. Ele havia vencido a morte, o último inimigo da humanidade. Essa vitória foi mais do que uma questão de retornar à vida física. A ressurreição de Jesus simbolizou a nova vida que todos os que nele creem poderiam experimentar. Ele foi
as primícias da ressurreição, o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, abrindo o caminho para todos aqueles que o seguem. Essa esperança da ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Sem a ressurreição, a morte de Jesus teria sido apenas uma tragédia. Como Paulo declarou, e, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. A ressurreição não só valida tudo o que Jesus fez e disse, mas também garante que aqueles que colocam sua fé nele têm a promessa de vida eterna. Por meio de sua ressurreição, Jesus mostrou que a morte não tem a palavra final. A vida triunfa. A esperança da ressurreição também muda a maneira como os cristãos encaram o sofrimento e a morte. Embora a morte física ainda faça parte da experiência humana, a ressurreição de Jesus garante que a morte não é o fim. Assim como Jesus ressuscitou, aqueles que nele crerem também ressuscitarão um dia para viver eternamente com Deus. Esta é uma esperança que transcende as dificuldades da vida e oferece conforto em tempos de perda e dor. Além disso, a ressurreição é o fundamento da nova vida em Cristo. Quando um cristão aceita a Jesus como Salvador, ele não apenas é perdoado dos seus pecados, mas também recebe uma nova vida espiritual, simbolizada pela ressurreição de Jesus. Como está escrito em Romanos 6:4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa novidade de vida significa viver com uma nova identidade, renovada pela graça de Deus e cheia de esperança. Portanto, o significado espiritual da morte de Jesus vai muito além da crucificação em si. É o ponto central da história da salvação, onde a justiça de Deus encontrou a sua misericórdia, e a morte deu lugar à vida. Na cruz, Jesus venceu o pecado, e por meio de sua morte, temos a oportunidade de encontrar perdão, reconciliação e uma nova vida em Deus. Esse é o coração da mensagem cristã, e é por isso que a cruz continua sendo o símbolo mais poderoso de fé, esperança e redenção.